E aí, sabe aquela operação matemática que às vezes assusta um pouco, com aqueles números pequenininhos flutuando? Pois é, hoje a gente vai desmistificar a potenciação de uma vez por todas. Vamos começar bem do básico e, passo a passo, mostrar como ela, na verdade, é uma ferramenta super lógica e muito poderosa. E para já começar com tudo, vamos direto para um desafio clássico que confunde muita gente. Por que menos 2, entre parênteses, elevado a 4 dá 16, mas menos 2, sem parênteses, elevado a 4 dá menos 16? Parece só um detalhe, né? Mas pode acreditar, no final desta nossa análise, a lógica por trás disso vai ficar claríssima. Certo, para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa construir uma base bem forte. Então, vamos voltar lá para o comecinho. Primeira parada, o que exatamente é uma potência? No fundo, a potenciação é só um jeito mais curto de escrever uma multiplicação que se repete. É um atalho, sabe? Em vez de escrever um número se multiplicando um monte de vezes, a gente usa essa notação. O A é a nossa base, o número que vai se repetir. E aquele N lá em cima, o expoente, ele é tipo o chefe que dá a ordem. Ou, base, se multiplica por si mesma essa quantidade de vezes. Bora ver isso na prática que fica mais fácil. 2 elevado à quarta potência. O expoente 4 está mandando a base 2 se multiplicar 4 vezes. Então vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 de novo dá 8. E mais uma vez, vezes 2, chegamos em 16. É só isso. Agora que o básico está na ponta da língua, vamos para a parte que deixa tudo mais interessante, os casos especiais. O que será que acontece quando o expoente é 1, 0 ou até um número negativo? São essas regrinhas que dão verdadeiro poder para a potenciação. Começando pela regra mais tranquila de todas. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Faz todo sentido, né? O expoente está mandando a base se multiplicar uma única vez. Então, nada acontece. Menos 3 elevado a 1 continua sendo menos 3. Agora, uma regra que parece meio estranha no começo, mas que é fundamental. Qualquer número, com exceção do 0, elevado a 0, é sempre 1. É isso mesmo, sempre. Pode ser um número gigante, negativo, uma fração, não importa. Elevou a 0, o resultado é 1. É uma convenção matemática que faz todo o resto funcionar direitinho. E o famoso expoente negativo, olha, muito cuidado aqui, porque essa é uma pegadinha clássica. O sinal de menos no expoente não deixa o resultado negativo, tá? Ele é uma ordem para inverter. Ele pega a base e joga ela para baixo, para o denominador de uma fração. Então, 7 elevado a menos 2 vira 1 sobre 7 elevado a 2. E aí sim a gente resolve, chegando em 1 sobre 49. Ok, agora a gente vai mergulhar de cabeça na parte que mais causa confusão e que nos leva de volta àquela pergunta do início. Como é que a gente lida com bases negativas? O segredo, como a gente vai ver, está todo nos parênteses. E aqui surge um padrão super importante. Quando a base negativa está ali protegida pelos parênteses e o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Por quê? Porque na multiplicação os sinais de menos vão formando pares, e menos com menos dá mais. Agora, se o expoente for ímpar, sempre vai sobrar um sinal de menos sozinho no final, e aí o resultado fica negativo. E aqui está a resposta para o nosso desafio inicial. A chave de tudo está nos benditos parênteses. Em menos 2 à quarta, os parênteses estão gritando para a gente: ei, a base é tudo que está aqui dentro, ou seja, o menos 2. Então a gente multiplica o menos 2 por ele mesmo 4 vezes. E como o expoente é par, o resultado dá 16 positivo. Já no caso do menos 2 à quarta, não tem parênteses. Isso significa que a potência só se aplica ao número que está colado nela, o 2. Então a gente calcula 2 à quarta, que dá 16, e só depois a gente coloca aquele sinal de menos na frente. Os parênteses definem quem é a base. Simples assim. Certo. Agora que a gente já domina as regras do jogo, vamos conhecer as propriedades da potenciação. Pense nelas não como mais regras para decorar, mas como um kit de ferramentas. Uns atalhos super poderosos para simplificar expressões que parecem bem complicadas. Primeira ferramenta, multiplicação de potências que têm a mesma base. Imagina ter que calcular 2 ao cubo e depois 2 à oitava, para só então multiplicar os resultados gigantes. Dá um trabalhão? O atalho é o seguinte: se as bases são iguais, a gente simplesmente mantém a base e soma os expoentes. 2 ao cubo vezes 2 à oitava vira, de forma bem mais simples, 2 a 11. Bem mais fácil, né? A segunda ferramenta segue a mesmíssima lógica, só que para divisão. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, adivinha só o que a gente faz na divisão? A gente subtrai. Mantém a base igual e subtrai o expoente de baixo do de cima.
Então 3 a 10 dividido por 3 ao quadrado vira, elegantemente, 3 a 8. E quando a gente tem uma potência de uma potência, um expoente em cima do outro, parece que vai complicar, mas o atalho é ainda mais direto. A gente mantém a base e multiplica os dois expoentes. 7 ao cubo, que está sendo elevado a 4, se simplifica para 7 elevado a 12. E a última ferramenta do nosso kit, a potência de um produto. Se a gente tem uma multiplicação inteira dentro dos parênteses, e tudo isso está elevado a um expoente, esse expoente meio que se distribui. Ele se aplica a cada um dos fatores que estão lá dentro. Então, A vezes B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Certo, já vimos as regras, já montamos nosso kit de ferramentas, agora é a hora da verdade. Vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para desmontar um problema que, à primeira vista, parece um bicho de 7 cabeças. E aqui está o nosso desafio. Uma expressão cheia de potências, expoente negativo, multiplicação, divisão. Parece intimidador, não parece? Mas agora a gente tem as ferramentas certas para o trabalho. Vamos ver no que dá. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro passo, a parte de cima, o numerador. Temos 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Opa, mesma base, então a gente soma os expoentes. 2 mais menos 4 dá menos 2. Beleza, o numerador virou 10 a menos 2. Segundo passo, a fração inteira. Agora temos 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. Mesma base, então a gente subtrai os expoentes. E aqui, muito cuidado. Menos 2 menos menos 3 é a mesma coisa que menos 2 mais 3, o que dá 1. Terceiro passo, a exposta. Chegamos em 10 a 1, que é simplesmente 10. Olha só como aquela expressão que parecia super complicada virou um número tão simples. E isso mostra perfeitamente a ideia central de tudo isso. A potenciação não é sobre decorar um monte de coisa, mas sim sobre entender um conjunto pequeno de regras bem lógicas que, quando a gente aplica, permitem simplificar e resolver problemas que, de outra forma, pareceriam muito, muito difíceis. No fim das contas, a matemática é tipo a linguagem que descreve o universo. E agora que as regras da potenciação ficaram mais claras, fica a pergunta: onde mais será que a gente consegue ver esse padrão de crescimento exponencial? Pode ser nos juros compostos de um investimento, na velocidade com que uma notícia viraliza na internet, ou até na escala que mede a força de um terremoto. As potências estão por toda parte, governando o mundo ao nosso redor. Valeu pela companhia nesta exploração.